Tonho, seja bem-vindo. Silvio Carlos, meu amigo, seja bem-vindo. Secretário Maia Júnior, boa noite. Boa noite, Rodrigo. É uma honra para o programa Diálogo Aberto lhe receber aqui nesta noite, secretário. Deu uma cortada aí. Seus ouvintes, estou à sua disposição, meu Corta. querido Rodrigo. Pronto. Você está me vendo, está me ouvindo bem, secretário? Estou lhe vendo e estou lhe ouvindo bem, graças a Deus. E você, está me ouvindo bem? Também. Tinha dado uma cortada, mas voltou agora. Falar mais perto do Secretário? microfone. Oi, não, Rodrigo. Ok. Secretário, esse projeto aqui das lives, né? Nós temos um programa do rádio, né? Todos os sábados, que foi criado pelo saudoso deputado federal Jackson Pereira, e nós mantemos esse programa até hoje, todos os sábados, na Rádio Assunção, e durante esse período de isolamento, nós decidimos fazer lives, levar conteúdo para os seguidores, né? E temos procurado gestores experientes, né, políticos experientes, né? Nesse período aqui, passou o senador Paulo Paim, que é um senador, que é um político muito experiente no Brasil, né? Passou por aqui o senador também Suplicy, passou aqui, aí passou o ministro Maílson da Nóbrega, o presidente, por muitos anos, do Albert Einstein também, o doutor Cláudio Lutemberg, enfim, várias personalidades da política, da gestão brasileira, que é importante num momento tão difícil, um momento tão confuso, você ouvir políticos, gestores experientes. Por isso, secretário, por isso esse convite ao senhor, secretário. Então, o secretário Maia Júnior, não é, que já foi vice-governador do estado do Ceará, né? Vice-governador do governador Lúcio Alcântara, que na época também liderou, né, as secretarias, também fez uma importante gestão, né, sobre as secretarias, foi também secretário de planejamento aí da primeira gestão aí do governo Camilo, não é? Hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, secretário Maia Júnior, o que é que o senhor pode, nesse momento aí, que a gente está aí acendendo a luz da retomada, né? Os empresários que estão nos assistindo, não é? Qual um panorama que o senhor pode falar aí, como é que estão as últimas conversas, secretário? Olha, Rodrigo, o panorama, o trabalho está concluído, né? Foi montado um grupo técnico, que eu sempre costumo dizer, quando a gente monta uma equipe para fazer um trabalho, é a melhor que a gente tem disponível, né? De pessoas qualificadas, não só do ambiente público, também das nossas universidades. Contamos também com apoio de inteligências do Banco Mundial, de organizações sociais do Estado de São Paulo e uma ampla literatura sobre essa questão de reabertura gradativa da economia nesse processo que está abatendo a humanidade em todos os continentes. E eu qualifico que foi o melhor que nós tínhamos para fazer o melhor possível pelo estado do Ceará. São técnicos relevantes do ponto de vista da qualificação. O trabalho está concluído, a equipe está hoje à noite finalizando os últimos detalhes para que amanhã, né, a gente possa apresentar ao governador Camilo Santana, que já está com a agenda definida para esse assunto, para uma reunião que deverá contar aí com as equipes de saúde e também o prefeito Roberto Cláudio, para que o governador possa validar finalmente essa proposta, esse trabalho que foi encomendado à equipe técnica por ele,
o que é o governador Camilo Santana, o líder da gestão da crise no estado do Ceará. Ele assumiu na inteireza do que é a responsabilidade de um problema dessa magnitude para todos os cearenses, devido ao impacto muito forte que o corona traz, né? Não só na questão da vida das pessoas, mas, sobretudo, na saúde das pessoas, né? Hoje a gente já está aí batendo aproximadamente um pouco mais de 2.250 óbitos no Ceará, apesar de termos aí boas perspectivas de melhora da estabilização da curva, né? E também da infraestrutura hospitalar para o atendimento a essas pessoas, mas tem um impacto muito forte nos mais pobres, um impacto muito forte no governo, um impacto muito forte na economia, e ele corretamente assumiu o comando desse processo. Ele validando, nós ainda vamos ter uma reunião com o grupo que ele criou através de um decreto para elaborar esse trabalho, né, que tem a participação de instituições como ministérios públicos, estaduais, federais, todos eles, inclusive o Ministério Público do Trabalho, participação da Superintendência do Trabalho e de entidades as mais variadas. Eu diria que praticamente quase todas estão incluídas, né, porque apesar do processo seletivo, houve ponderações de algumas entidades que não constaram no primeiro decreto e que foram inclusas para que fossem ouvidas, né, nesse trabalho que está sendo elaborado. Então, acredito que no mais tardar, até segunda-feira, dando sequência ao processo da semana, né, que o governador anunciou a prorrogação até o dia 31 de maio, né, da quarentena, o isolamento social, como a gente chama dentro do governo, e o lockdown da Prefeitura de Fortaleza, para que o governador, através desse plano e das melhoras, porque são condicionantes para que se reabra o comércio, que eu acredito que, pela evolução dos indicadores da saúde, a gente esteja mais próximo para retomar o que falta, né? Porque eu não sei se você e seus ouvintes sabem, hoje está liberado 75% da economia do Ceará, em termos de valor adicionado bruto, PIB, estão trabalhando normalmente, né? E isso representa cerca de 60% dos empregos. Ou seja, não foram afetados 75% da economia e nem foram afetados por nenhuma proibição 60% dos empregos. Essa discussão do plano, ela é para liberar 25% da economia, que falta liberar, e para liberar cerca de 40% dos empregos. Certo. Secretário Maia Júnior, nós aqui no Ceará, nós temos um privilégio de ter o governador e o prefeito de Fortaleza aí alinhados, né, nesse enfrentamento. O senhor, como um experiente político, gestor, esse alinhamento é fundamental, não é, secretário? Infelizmente, nós não estamos vendo um alinhamento aí do governo federal com os governadores. Isso aí, infelizmente, é prejudicial, não é, secretário? Sem a menor sombra de dúvida, né? Você colocou muito bem, né? Eu acho que não só o alinhamento da cidade de Fortaleza, o prefeito, né, como da grande maioria dos municípios cearenses, estão unidos com o governo, né, no enfrentamento que é o coronavírus, né? Nós estamos todos do mesmo lado, todos na mesma trincheira. E isso é positivo, né? Se a gente tivesse o protagonismo, né, uma unidade federativa, com o presidente comandando todas essas ações de forma racional, equilibrada e ouvindo a ciência e as autoridades de cada setor que são envolvidos com a crise dessa dimensão, eu não tenho dúvida que o Brasil estaria muito melhor do que o que está, né? Questionar o isolamento social não tem resultado, isso é questionar uma onda contra o mundo inteiro. O mundo inteiro tem apenas essa ferramenta como instrumento para reduzir o número de óbitos
avassalador que tomou conta de grandes nações, né? Isso está comprovado. Não tem outra saída. Ser contra o isolamento social, né? Transformar uma relação entre duas políticas públicas extremamente importantes e impactadas nesse momento, não são nem duas, né? São 4 políticas públicas extremamente impactadas, né? A primeira a gente já falou bastante, a questão da saúde. A segunda é a assistência social aos mais pobres, garantir renda para essas pessoas mais pobres, mais vulneráveis da população, poder trafegar nessa guerra, né? E poder sair do outro lado, né? Tem um impacto no Estado brasileiro, na questão fiscal, forte o impacto, porque de uma hora para outra teve que se financiar algumas atividades que não são da rotina do governo, né? Não estavam dentro das políticas orçamentárias do governo, como está sendo feito na saúde, né? Você tem uma ideia, hoje o Estado do Ceará já investiu em 2.200 leitos novos, né? Isso não estava previsto. Estava previsto concluir um hospital em Limoeiro do Norte, que está previsto para concluir em junho, né? Desses 2.200 leitos, construir aproximadamente já, né, 700 UTI. Tem mais 300 para chegar aí no final do mês, da encomenda que fizemos na China, e mais 200 depois dessa chegada dessas 300. O que vai totalizar um sistema com mais de 2.200 leitos, dos quais 1.200 são de UTI. Isso é um esforço de investimento muito alto, né? Fora isso, né, recuperação de salários da classe médica, que tem sido extraordinária. A classe médica não é a classe de saúde, médicos, enfermeiros, fisiologistas, nutricionistas, né? Ou seja, todo o aparato que precisa ter dentro de uma estrutura de saúde para atender bem a população. Equipamentos de proteção individual, né? Foi outro grande investimento no Estado, para atender não só os pacientes que já acessavam a rede normalmente na estrutura de saúde, mas para criar uma infraestrutura que pudesse atender essa avalanche que é o coronavírus do ponto de vista da contaminação da população. Então, Rodrigo, olhar para isso, né? Criar políticas para assistir e mitigar o problema das empresas, criar políticas para a transição dessas pessoas mais vulneráveis e encontrar recursos públicos que estão sendo abatidos, né, pela falta de uma economia mais pujante, como vínhamos antes da pandemia. Né? Na pré-pandemia, nós estávamos saindo de um ano que o Ceará teve uma economia que cresceu o dobro do país. Né? Aí começamos o ano altamente animados, né? Não só o Ceará, todos os estados do Brasil, que esse era o ano, depois de 7 anos de uma economia rastejando, né? Maior crise econômica desde a crise econômica de 29 no Brasil, né? Que a gente estava enfrentando. Depois de 7 anos de seca, um ano maravilhoso do ponto de vista de chuva, a gente é surpreendido com esse vírus, né? Que tem atacado aí toda a humanidade. Né? Essa surpresa não foi só do Ceará. Ninguém tem conhecimento que alguém tenha se antecipado no mundo à chegada desse vírus, né? E que chegou com a natureza muito violenta, né? Muito destruidora, sobretudo da vida das pessoas. Né? Perder vidas não é uma coisa boa. Né? Isso mexe com o sentimental e o emocional das famílias que estão perdendo seus entes queridos, né? Que estão perdendo entes que lideravam essas famílias, que compunham essas famílias. Essas mortes têm rostos, essas mortes têm CPF, essas mortes elas existem e não podem ser de maneira nenhuma pela uma autoridade pública desprezadas. Né? Porque é preciso que a gente tenha não só competência, né? Dedicação, mas é preciso que a gente tenha responsabilidade, né? Ter a solidariedade. Somos um país cristão, não poderíamos desconhecer que estamos perdendo essas pessoas, que são companheiros nossos de vida. Né? Essas mortes estão acontecendo próximo das famílias de todos aqui no estado do Ceará. É difícil hoje saber
uma família cearense que não tenha ninguém infectado. Né? Então, isso é uma verdade que está diante de nós. Negar isso significa que a gente não tenha um mínimo, né, para estar na vida pública, porque não temos sensibilidade. Né? De uma hora para outra, a gente tem que assistir outras polêmicas, né? Além das tensões que um processo como esse traz. O Brasil passou a ter não mais só 204 milhões de treinadores, né? Passou a ter 204 milhões de técnicos na área de saúde, né? De pessoas que passaram a descobrir receitas de medicamentos, né? Para tirar a população brasileira de uma situação como essa. Né? E isso não é por aí. Existe uma ciência, existe uma base científica instalada no Brasil, existe uma classe médica que precisa ser respeitada, existe a classe de saúde que a gente tem que agradecer, tem que reconhecer, tem que bater todas as palmas, que está se dedicando, mesmo correndo risco. Muitos trabalhando aí sequenciadamente, muito mais de 24 horas, né? Seguidas, né? Às vezes ultrapassam plantões de um dia para o outro, porque você tem uma equipe dimensionada para trabalhar durante um dia como esse, de hoje, por exemplo, mas a turma que vai render o trabalho no dia de amanhã, alguns podem nem vir trabalhar, porque se encontram contaminados. E de uma hora para outra, essas pessoas têm que estender o seu horário de trabalho até que se encontre alguém para substituir e não deixar de desassistida a questão humana. E aí eu acho, sem a menor sombra de dúvida, se o país tivesse, né, uma liderança capaz de puxar para si a responsabilidade de um problema dessa dimensão, que unisse o país, né, em torno dessa luta, a nossa luta não é um fla-flu entre a economia e a saúde, não é uma guerra de torcidas ou de facções, né? Isso é uma luta da sociedade, é uma luta nossa, do povo brasileiro, ou das pessoas de outros países, a favor da vida. Né? E temos que estar unidos, porque não tem outra maneira de construir isso. Isso é uma coisa inédita na história do Brasil. Mas tem muitas pessoas, né, que não apuram um melhor conhecimento, mas estão dando diariamente nas mídias sociais, não só opiniões até não é nada demais, que a gente é obrigado, não, a gente tem que respeitar a opinião alheia. Cada um tem a sua. Para mim não é problema nenhum ver diariamente os disparates que a gente vê e chega entulhando os telefones, os smarts, né, através dos WhatsApp, dos e-mails, etc. Nos meios que as pessoas encontram para fazer seus desabafos. Isso não é nada demais. Agora, o que eu vejo é que é demais a gente não estar unidos, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo. Quanto mais cedo a gente sair do problema, isso é um bem que a gente pode fazer à população do Ceará. Então, nesse momento, a gente não pode desviar o foco, não pode se deixar levar por essas pressões, por essas tensões, né? Porque esse vírus, Rodrigo, é uma tragédia. Não é no Ceará, não, é na humanidade inteira, em todos os continentes. Não existe remédio, não existe data para a gente sair, né? É de uma incerteza tremenda. Eu quero encontrar uma pessoa, uma única pessoa na população mundial que tenha o receituário para a gente sair disso depressa. Né? Pelo contrário, ninguém sabe que data vamos sair, ninguém sabe qual é o melhor processo para enfrentar essa guerra, para tratar as pessoas, para devolver às pessoas novamente a sua vida normal. Né? Não só a sua vida normal do ponto de vista de saúde, como a sua vida normal do ponto de vista econômico, que as pessoas possam viver em paz, que é o que todos nós desejamos para a população do Ceará. Secretário Maia Júnior, como o senhor falou aí, as incertezas que nos incomodam, né? Exatamente como ninguém sabe quando vai chegar essa vacina, né? Ninguém sabe, assim, infelizmente estamos nessa incerteza que, principalmente na área da economia, enfim, todas as áreas, né? Secretário Maia Júnior, essa retomada
ela será sob vários protocolos, né? Porque se não tiver cuidado, pode sair mais caro, né? Pode vir a outra onda aí. Então, eu estava vendo no Rio Grande do Sul, os shoppings lá estão começando a abrir, aí tem medição de febre na entrada, aí só pode 50% da capacidade do shopping, tem álcool em gel, só entra se passar a mão no álcool em gel, enfim, tem vários protocolos, né, para retomada aí, secretário. Sem dúvida, Rodrigo. Você tocou num ponto importante, né? Que é a responsabilização dos setores econômicos sobre os seus empregados, né? O governo existe para poder garantir essa assistência de saúde, né? Estimular a economia, mas é preciso que cada um faça a sua parte. O trabalho que a gente está fazendo, ele tem alguns pontos importantes, né? O primeiro é que só vai abrir alguma coisa se a gente atingir determinados níveis de indicadores na saúde. A partir daí é que há condições pré-habilitadas para a gente poder abrir alguns segmentos que serão de forma gradativa, não serão todos de uma vez, né? Esse é um ponto. E a terceira fase, para abrir de cumprimento, né, de normas e regras, né, como eu disse, primeiro, disparar as condições da saúde. Segundo, está estabelecida aí uma regra de forma gradativa por fases e etapas. E a terceira é o cumprimento dos protocolos, né? O Ceará hoje tem 1.100 atividades aproximadamente, 1.100 quinais registrados na Receita Federal. Cada quinai é uma atividade econômica, né? Esses quinais, eles formam cadeias econômicas aqui no estado do Ceará. A cadeia da construção civil não é ela solitária, né? Tem a construção civil imobiliária, tem a construção civil propriamente dita de obras públicas, tem a construção pesada, né? Tem a parte de montagens, de instalações. É uma cadeia enorme, além da cadeia de fornecedores, né? É uma das maiores cadeias econômicas do estado do Ceará. Essas cadeias, elas têm que assumir protocolos. Eles estão encaminhando, nossas equipes estão fechando, né? Até amanhã vai estar pronto os protocolos da primeira fase. Terminados os protocolos da primeira fase, alguns deles se repetem na segunda, mas nós vamos trabalhar o da segunda, depois vamos trabalhar o da terceira e da quarta e última fase. Mas tem, como você colocou muito bem, um protocolo para ser cumprido por todas as atividades econômicas, que terão que se responsabilizar no cumprimento dos protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde e pela nossa Secretaria de Saúde, para que a gente tenha garantia de que essa retomada não irá agravar o status da contaminação na cidade de Fortaleza e no interior do estado. Secretário, nós temos aqui um seguidor, o Átila Peixoto, que ele tocou num assunto importante, né? Nós temos um potencial enorme que é o nosso turismo, né? Turismo que é tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado. E, infelizmente, o turismo foi o primeiro afetado e vai ser o último a sair dessa crise. Como o senhor enxerga isso, essa questão do impacto para o desenvolvimento econômico, esse prejuízo que nós estamos tendo no turismo, secretário? Olha, uma das cadeias, na minha opinião, mais afetadas foi a do turismo, né? Não só pela a forte aglomeração, né, a começar pelo deslocamento em aviões, né, ou em ônibus, que provoca, sem dúvida nenhuma, uma transferência muito elevada de um local para outro de contaminação, né? O turismo sofreu muito, a cadeia de bares e restaurantes, a cadeia de eventos, não só eventos executivos, mas eventos recreativos, eventos de lazer, né? As atividades culturais, né? A proibição desses grandes eventos que geram grandes aglomerações, mas que fazem parte da cadeia do turismo, né? Nós estamos aí muito próximo de chegar a um dos grandes eventos da terra cearense, que é o nosso São João, né?
e duramente afetado num momento como esse. Retomar essa cadeia vai exigir tempo, né? Não vai ser da hora para outra. Nós estamos muito conscientes disso. O secretário Arialdo está fazendo um trabalho de retomada, né? Planejando a estratégia de retomada, porque as viagens internacionais vão estar bloqueadas por muito tempo, né? Teve um caso aqui que pouca gente comentou, mas 13 cearenses no auge lá fora, não ainda aqui, né? Um grupo de amigos, né, bastante grande, resolveu fazer um passeio na França. Chegaram lá, ficaram retidos numa sala para, no primeiro avião de volta, voltarem. A França não deixou nem entrar, né? Isso aconteceu, isso é fato real, né? As fronteiras estão hoje limitadas, né? Nem na Europa, de um país para o outro, elas são abertas. A Itália se compromete a abrir as fronteiras dela em dezembro, né? O turismo italiano, que nessa retomada lá da economia deles, é só interno. É o que vai acontecer também muito aqui no Brasil. Você tocou num ponto muito importante, Rodrigo, e o Átila, que é a mudança comportamental, né? A mudança dos hábitos das pessoas vão mudar. Quem é que vai pegar uma viagem agora para não só natureza recreativa, mas executiva, para fora do estado do Ceará? Como é que são essas fronteiras, essas barreiras, né? Eu tenho uma casa aqui na Taíba. Para mim me deslocar para lá, que eu ainda não fiz esses últimos 60 dias, né? Eu tenho que me apresentar lá, que eu tenho casa, comprovar que tenho casa. Porque tem uma barreira na entrada da Vila da Taíba, né? Isso está acontecendo no Ceará, né? Para a gente se deslocar do município, outros prefeitos estão fazendo isso corretamente, como estão fazendo entre estados, né? Eu não vou conseguir entrar no estado de Pernambuco, mesmo que eu vá no meu carro, isolado, sozinho, não vou conseguir entrar num momento como esse. Então, esse momento de retomada do turismo, do ponto de vista econômico, eu acredito que vai ser um dos mais longos, porque a gente tem que ir acostumando e garantindo às pessoas, né? aos novos hábitos, a segurança do processo. Ninguém vai sair de casa para voltar contaminado, doente ou morto, né? Isso é um fato. As pessoas estão com medo. Como também é preciso, que eu não vi durante todas essas discussões, uma preocupação empresarial do comportamento dessa demanda. O que é que nós queremos adquirir daqui para frente? Como vai ser num processo de guerra, né? O que as famílias têm que se voltar é para a sua liquidez, para garantir a transição do processo, para garantir o sustento das obrigações mínimas que uma família tem de custo no seu dia a dia, alimentação, né? Planos de saúde, despesas de moradia, despesas de escola, né? É o momento que não só as empresas têm que pensar em se tornar mais líquida, né? Respeitar o caixa, mas as famílias. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver isso. Nós não sabemos se os recursos que a gente tem, ou da remuneração salarial, ou do serviço prestado, ou de uma poupança que as famílias brasileiras fizeram, os cearenses, quanto tempo vai durar isso, Rodrigo? Né? Porque você sabe que isso é um ciclo, né? A gente ganha um dinheiro, se mantém a família, no final do ano, se sobrar um pouquinho, a gente faz alguns investimentos para melhorar a condição patrimonial da família, ou faz uma viagem, né? Ou cuida da saúde de algum doente, né? E como é que vai ser isso se a gente não tiver recursos para isso? Eu me preocupo muito com isso, porque a única diferença das consequências num momento como esse, em relação à guerra, é que nós não vamos ter que recompor destruições físicas. Aeroportos, portos, pontes, rodovias, né? Prédios significativos do patrimônio das cidades, né? E por aí vai, né? Estamos perdendo vidas como se perde numa guerra e num volume enorme como se perde numa guerra. Estamos perdendo renda como se perde numa guerra, né? Temos muito, muito a recuperar do ponto de vista das empresas, da economia, para voltar ao funcionamento normal.
Então, as pessoas precisam estar dentro dessa realidade. Eu vejo, às vezes, pessoas que não têm a dimensão do que é a consequência de tudo isso que a gente está vivendo, né? Estão vivendo uma situação imediata, onde acha que simplesmente reabrir um negócio está tudo resolvido. Não está, né? Ninguém sabe, está aí quem já reabriu, né? Tem vários depoimentos aí, onde a demanda não está acontecendo. As empresas abriram, as lojas estão abertas e não tem ninguém comprando. Duas coisas. Uns reabriram, não teve demanda, e outros reabriram e tiveram que fechar de novo porque tá vindo uma outra onda. Então tem esses dois porém. Outro problema. A segunda onda, que muitos se preocupam. Uma segunda onda vai nos obrigar a fechar tudo. E você colocou muito bem, a nossa preocupação é não criar uma segunda onda no Ceará, que para a economia é uma tragédia total. Quando a gente sair disso, a gente tem que sair e não voltar. Essa é uma das preocupações nossas na equipe de governo e do governador, né? Que a gente saia de forma consistente, que a gente saia de uma forma bem planejada, né? Para a gente ir retomando aos poucos a situação de pré-pandemia, a situação anterior, e devolvendo a paz, e recuperando o emocional das pessoas que estão afetadas, e recuperando a vida normal de todos nós. Esse é um grande desafio. Eu não tenho discutido, Rodrigo, em mídias sociais, às vezes nas oportunidades de algumas lives que me convidam, eu tenho externado a minha posição, não só como um membro que está ativo, protagonizando na equipe do governador, com o meu equilíbrio, com os meus conhecimentos, com o melhor de mim, para que a gente possa ajudar o povo cearense a sair disso, mas eu estou com a realidade desse processo muito forte dentro da minha cabeça. Estudei muito durante esses últimos dias que eu estou em casa, são mais de 60 dias. Tenho lido tudo, de coisas boas a coisas ruins, e tenho procurado fazer uma depuração para ver o que é que eu posso utilizar do melhor de mim, da minha experiência e do conhecimento que estou adquirindo, porque isso é um problema novo, isso não tinha em prateleira nenhuma. A maior crise que eu vivi na minha vida no estado do Ceará era uma seca. Vivi momentos de seca difícil aqui no Ceará. Seu pai, você conhece muito o ativismo dele como político, com a questão desses momentos da seca, da qual a gente trabalhou muito junto aqui no Ceará, para minorar o sofrimento dessa população pobre. Os mais velhos sabem o que é o efeito de uma seca. Só que o efeito de uma seca, de gerenciar uma seca, não chega nem perto disso, do que nós estamos vivendo, né? Se a gente for ouvir os mais velhos, eles vão dar um depoimento do que era uma... Pode multiplicar muitas vezes, que é um problema muito maior, né? Então, amigo, não é uma coisa fácil, não tem uma prescrição pronta de como pode se basear e sair de um processo desse de forma mais inteligente e rápida. É um problema difícil. Secretário, chegou uma pergunta aqui do defensor da cultura, aqui, Totônio Laprovitra, perguntando se tem alguma ação prevista de apoio à cultura. Ó. O negócio dele é a cultura, secretário. Com toda certeza, eu acho que é muito natural isso, né? Cada um defendendo seus nichos de participação, não só econômica, mas também de relacionamentos, né? Olha, tem uma programação de ir soltando as atividades culturais, né? O governador soltou aí uns editais numa fase que eu já comentei aqui, que foi para mitigar os mais vulneráveis. Sem dúvida nenhuma, a cultura sofreu muito, né? Nesse processo, porque de uma hora para outra se viu proibida, como muitos segmentos econômicos, de dar continuidade às suas atividades, né? Eu dizia muito que um grande problema nessa questão eram aquelas pessoas que eu colocava, ninguém veja isso com preconceito, com discriminação, tem uma forte atividade, sobretudo, de profissionais que ganhavam hoje seu almoço de amanhã, né? Muita gente trabalhava hoje para garantir o almoço do dia seguinte, né? Os artistas fazem isso, cantam hoje, né? Divulgam hoje seus trabalhos para amanhã ter uma receita para poder garantir a sua sobrevivência e da sua família, né? Muitos músicos estão afetados, né? Muitos atores, né? Atores que
tinham programações de eventos culturais, né? E o cearense é muito rico, sobretudo na área do humor, né? Esses humoristas que ganhavam a vida nesses eventos de Fortaleza, nesses restaurantes, né? Que eram feitos, e esses shows que eles promoviam em Fortaleza, os músicos, né? É muito agradável a gente chegar lá na Praia do Futuro e ter uma música ao vivo. Aquele músico está trabalhando hoje para ganhar o dinheiro de amanhã, né? No dia seguinte, ganha o dinheiro do dia seguinte, né? Esses são muito afetados. Mas, Totonho, tem aí uma liberação aí por etapas também dessa área, né? Logicamente, como são eventos de muita aglomeração, fica um pouco mais por fim, né? Mas eu espero aí que a gente em breve esteja com todas essas estruturas voltando a funcionar normalmente e com o controle efetivo do vírus, o que terá que ser administrado, como você disse, Rodrigo, no início. Porque esse negócio só terá um fim quando tiver uma vacina. Enquanto não tiver uma vacina, né, a gente vai ter que ter uma estrutura hospitalar diariamente suficiente para receber os enfermos, né, e voltar a continuar a nossa vida, né? A vacina é que vai dar essa segurança, né, para que a gente possa voltar a fazer uma viagem de avião, né, a conviver em restaurantes e bares de uma forma como a gente convivia antes, a voltar a nos abraçar, que é um sentimento hoje que está todo mundo sentindo falta, né, a voltar a se confraternizar, a voltar a ter, como eu disse aqui em alguns momentos, a vida normal. E eu aproveito para mandar um carinhoso e grande amigo minha amizade, né? Porque não sei se seus ouvintes e você sabem, mas eu e o Totonho, na nossa infância, eu soube, escola, né? eu soube que ele pescou muito, viu, do senhor secretário? Não, isso não é verdade. O Totonho sempre foi uma cabeça, uma pessoa inteligentíssima. Ele nunca precisou disso, não. E, para quem não sabe, ainda era boleiro, né? Além dele ser um grande artista, um grande poeta, um grande contador de história e um grande pintor, né? O Totonho ainda era um bom jogador de futebol. A gente ainda tem fotografias juntas, né? Atuando nos intercolegiais aqui do estado do Ceará na nossa época. O Totonho também batia bem uma bolinha na canhotinha. Olha aí, rapaz. Ainda tem mais essa qualidade? Ainda tinha mais essa qualidade aí? Sim, o Totonho sempre foi muito eclético, né? O Totonho é polivalente, né? Figura, polivalente. É uma figura que a gente tem que nos render aqui no estado do Ceará, e eu posso dizer que é o maior artista da minha turma, né? É um patrimônio, né? Um patrimônio histórico, né? Sem dúvida. O Totonho faz parte da história cultural do Ceará, faz parte da história da arquitetura do Ceará, né? O Totonho, e além de tudo isso, é uma figura carismática, né? De uma empatia relevante. Eu não conheço ninguém aqui no Ceará que não gosta do Totonho. É verdade, gente boa, grande amigo. Secretário Maia Júnior, hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo dizendo o seguinte, até foi um assunto que o Átila Peixoto tocou aí, que coincidentemente eu iria falar. Burocracia e demora de bancos travam crédito, dizem empresários. Liberado no fim de março pelo governo federal o programa de 40 bilhões, até 11 de maio, apenas 1,4 bi foram emprestados. Inclusive tem um empresário, os empresários estão reclamando muita burocracia, muita exigência. Inclusive tem uma declaração de um empresário que ele diz o seguinte, pedi emprestado 100 mil e o banco pediu 70 mil de garantia. Ora, aí o empresário diz, quem tem 70 mil de garantia não vai pedir dinheiro emprestado, não. Como é que você vê isso, secretário? Rodrigo, eu vou mudar aqui de local, porque a minha bateria está anunciando fraqueza aqui. Eu vou só pegar um carregador aqui para a gente continuar a nossa live. Eu vou me mudar de lugar. Peço aí a sua compreensão para que não seja cortada a entrevista. Não, tá ok. Rodrigo, só tá escuro aí onde você tá. problemas, né, do Brasil. Tem uma luzinha aí não, secretário? Secretário, tem uma luz aí não? Tá um pouco escuro aí.
Deixa eu providenciar acender aqui. Eu vou pegar aqui outra coisa para acender. Certo. Grande abraço, Totonho. Grande abraço, doutor Crescêncio, Átila Peixoto. Gera Teixeira, gente boa. Wilton Daia, Ailton Filho, Tadeu Lustosa. Enfim, só gente boa aqui, rapaz. Natasha Sá, Valquíria. Totonho, ele disse aqui que você era bom de bola, Totonho. Não sabia dessa, não. Ô, Joana. Que bom, Joana, de ver aqui, Joana. Obrigado aí pela sua gentileza, Joana. Pronto, agora tá ok, agora tá ok. Melhorou aí, Rodrigo? Agora ok, agora ok. Bem, Rodrigo, voltando ao assunto que você me perguntou, né? Olha, Rodrigo, o brasileiro é muito criativo, né? Até ágil do ponto de vista de buscar os meios, mas nós temos muita dificuldade de operar, né? Até porque um país continental enorme como o Brasil, apesar das tecnologias bancárias hoje ser de excelência no país, né? Mas enquanto a gente está aí há mais de 40 dias para fazer essas operações financeiras, a gente precisa ver que a Alemanha operou tudo isso em 3 dias. Né? Em 3 dias, não só o dinheiro estava na conta das pessoas vulneráveis que estavam atingidas, mas como também estava disponível nas empresas. Né? Eu vi nesse problema, primeiro, um certo nível de resistência dos bancos, não só os privados, os públicos também, né? No sentido de cumprir a determinação dada em função da falta de garantias, a classificação do nível de risco. Você é filho de um ex-bancário, sabe o que é que eu estou dizendo, né? Do nível de risco acentuado para os bancos em função do processo, né, contínuo de quebra das receitas das empresas. Por aí afora, os bancos centrais deram essa garantia, né, aos bancos, para os bancos operarem mais rápido. Né? Teve esse problema, que está agora se regularizando, né? Não só no acesso ao microcrédito, que foi sancionado até essa semana, para facilitar o acesso às micro e pequenas empresas, que a maior parte das empresas brasileiras estão nessa faixa de pequena e microempresas, como também nas grandes empresas. Essas foram mais ágeis. Né? Tem também negociações difíceis. Né? Não sei se você está com bem o socorro das aéreas. Né? O governo brasileiro, o liberal governo brasileiro para a empresa privada, novamente. Né? Porque na história, se a gente voltar ao tempo, né, as principais empresas, a VASP era uma empresa pública do estado de São Paulo, né? A Varig era uma empresa que era uma cooperativa, mas com muito apoio público, né? Era no Rio Grande do Sul, né? E essas empresas foram privatizadas, né? E, assim como abriram outras empresas que fecharam também ao longo do tempo. Né? Isso é um filme que se reproduz na história mundial. E não sei se você está acompanhando, sabe qual é o grande impasse para fechar essa questão de salvar as aéreas, de salvar o setor elétrico? As empresas não aceitaram uma proposta do BNDES, que só poderiam pagar durante as operações que o Estado estava comprando um limite de apenas 25% dos dividendos. Quer dizer, muito bacana, né? Pede socorro aos outros e ainda quer sacar os dinheiros dos lucros mais rápido, ao invés de pagar primeiro as dívidas, né? Porque você precisa gerar caixa nessas empresas para pagar essas dívidas. Né? Como o governo quer a revalorização dessas empresas no futuro para ele revender essas ações que ele está adquirindo para salvá-las. Né? Então também tem erro de parte a parte. Tem também problemas que eu vi aqui no Ceará. O presidente da FIEC, num determinado momento, depois de fazer uma forte articulação com todos os bancos perante a seus afiliados, um dia me desabafou e disse: Maia, só está faltando aqui que a gente vá pedir o empréstimo pelo o mutuário. Porque nem o banco eles querem ir. Né? É preciso ir lá, negociar,
né? Estabelecer um contato direto com a gerência, encontrar a melhor operação, né? Porque cada um tem que se mexer, né? Essa aqui é a verdade. As pessoas também precisam quebrar, né, um hábito de achar que o governo tem que fazer tudo. O que é que estavam esperando? Que o governo mandasse depositar, como está mandando depositar na conta corrente desses mais pobres, para aqueles que têm conta. Os que não têm, está aí esse sofrimento da Caixa Econômica para poder pagar filas quilométricas para poder as pessoas que não têm conta corrente ter acesso à senha para poder retirar o dinheiro, né? Porque isso é uma operação que paga a 50 milhões de pessoas. Isso é quase um quarto da população brasileira. A dimensão, a escala do Brasil é muito grande, né? Sem se falar na quantidade de empresas. O Ceará tem 16 mil empresas na área industrial, para você ter uma ideia, né? Tem aproximadamente quase 400 mil micro e pequenas empresas aqui no Ceará. Você racionalizar isso para fazer uma operação dessa em tempo recorde, precisa estar tudo muito azeitado, né? Uma coisa que eu tenho me batido muito na secretaria que eu dirijo, né, é a agilidade, é a desburocratização com níveis de bons de garantia. A JUSEC do Ceará hoje, Rodrigo, abre uma empresa e a pessoa sai com inscrição estadual e municipal em 3 dias. Você hoje fecha no Ceará, se tiver tudo direitinho, uma empresa em um dia. Mas todo dia eu leio no jornal o nego falando. Porque chega lá, isso eles não dizem. Muitas vezes, o ruim é o setor público, sempre. Sempre quem não presta são aqueles profissionais que estão tocando uma área cujos processos, além da impessoalidade, tem a responsabilidade, precisam ser feitos. Porque amanhã chega um tribunal de contas e você passou por cima de uma etapa do processo, você é punido, né? Isso ninguém enxerga, é diferente. Secretário, a cidadania tem seus direitos e tem seus deveres, né? A cidadania tem os dois lados, né? Mas é uma coisa que eu sempre defendi muito. Mas ninguém diz, Rodrigo, eu estou canso de receber telefonema de empresários se queixando da Secretaria da Fazenda, se queixando da SEMAS, se queixando de um órgão público qualquer, inclusive de fora. Outro dia, uma empresa de fora, uma das grandes empresas do mundo, que está aqui trabalhando com energias renováveis, e que, de novo, para o Ceará, da produção deles, uma empresa americana de altíssimo valor, que está vindo para cá para produzir inversores elétricos, o advogado dela me liga. Ô, Maia, meu processo enganchou na JUSEC. Dá para você me ajudar? Eu tenho feito esse esforço de ajudar as empresas. Eu me colocado com minha equipe à disposição. Agilizar os processos, agilizar, né? Isso. Aí eu ligo para o presidente da JUSEC. Disse, secretário, se ele me entregar a documentação dele hoje, em menos de 1 hora eu libero o assunto dele. Agora, sem os documentos, eu não posso liberar. Aí fica difícil. Numa situação dessa, eu pergunto, eu chego e constranjo a funcionária pública, faça que eu responsabilizo. Eu vou me responsabilizar. Ele depois traz isso. Isso não é possível na vida pública. Né? Ou vem com tudo certinho, né, para o processo ter procedimento. E os bancos são muito mais exigentes. Garantia, amigo, em qualquer sistema bancário é exigido. Qualquer banco, para você tirar R$1, ele exige 1,30, né? Que é 30% de garantia, a mais da garantia que empresta. Para me tirar 100 mil, eu tenho que dar 130 mil de garantia. No mínimo. Né? Se eu for um cara de bom cadastro, de cadastro negativo, né? A gente tem que entender isso. Agora, ninguém conta, né? Que chega lá, está cheio de certidão podre, né? Com vários problemas na documentação, na exigência de garantias. A verdade, rapaz, é difícil, sabe, Rodrigo? Nesse ponto, a gente não sabe de que lado está a verdade. Normalmente, é mais fácil jogar e atribuir o problema no setor público. Não estou aqui isentando nem defendendo o setor público.
né, também tem suas deficiências. Mas é preciso ver que tem aí nesse processo, para o crédito chegar com velocidade, não é só melhorar os processos, não é só desburocratizar, porque crédito exigirá sempre garantias. Quero saber quem empresta o dinheiro a alguém sem garantia. Isso não é coisa de filantropia. Secretário, tem uma pergunta aqui do advogado doutor Crescencio Pereira Júnior. Doutor Crescencio pergunta, secretário Maia, o que poderá mudar a nível econômico após a era da pandemia? Crescencio, eu acho que muda muita coisa. Particularmente, acho que vai ter uma profunda mudança e necessária mudança na vida das empresas, né? Num redirecionamento de negócios, né? Enxergar novas oportunidades. As empresas precisam apostar mais na competitividade, e para apostar em competitividade precisa melhorar recursos humanos, precisa melhorar estruturas tecnológicas, para não ser surpreendido numa situação como essa. Nós temos gente aí no varejo apanhando para cacete num momento como esse, e temos o Magazine Luiza, que investiu antes, morrendo de ganhar dinheiro. Nós temos setores da economia aqui do comércio totalmente paralisado e perdendo dinheiro, mas temos aí os supermercados com vendas superiores a 40%, 50%. Nós temos setores aqui que a gente vinha trabalhando. Vou lhe dar um dado, Rodrigo, aqui no seu programa. Por incrível que pareça, o IDT, que é o órgão de intermediação de trabalho no estado do Ceará, nunca teve, nos últimos meses, tantas vagas disponíveis para empregar novas pessoas como tem hoje. Nós estamos com vagas sobrando e oportunidades na área de saúde, de uma forma geral, na área de tecnologia, de informática e telecomunicações, né? São setores que estão crescendo na crise, né? É preciso mostrar que essas empresas que estão trabalhando no Ceará com energias renováveis estão empregando, né? A Vestas já está aí com mais de 1.200 funcionários no Ceará, foi inaugurada em novembro do ano passado, né? A Aeres emprega... A área do delivery, né, também, como a Joana está lembrando aqui. O pessoal de entrega, né? A economia ela tá mudando, vai mudar de mão, né? Ela vai mudar de objetivos de negócio, né? Então, eu acho que no campo empresarial, quem sobreviver, né? Porque a gente tem que entender que vai ter uma mortalidade, não é só de pessoas, vai ter uma grande mortalidade empresarial. Isso, para mim, é muito claro, né? Mas nessas oportunidades, hoje eu fiz uma reunião com minha equipe, chamando a atenção da gente trabalhar as oportunidades com as empresas cearenses. Agora de noite eu fiz uma mensagem, eu recebi primeiro uma mensagem de um dos maiores empresários do Ceará, um jovem empresário, e eu devolvi a mensagem dele, provocando, né, o mesmo, assim como o seu avô, a liderar uma grande transformação, uma vanguarda de transformação com as oportunidades que estão sendo criadas no Ceará. Não sei se ele vai abrir os olhos para o que eu disse, até porque ele não tem essa obrigação, né? Mas eu vejo ele um jovem líder da melhor qualidade, uma pessoa que pode agregar valor, trazendo parceiros tecnológicos, trazendo parceiros de capital, pela credibilidade, não só econômica, mas moral que ele tem, né? De um grupo que é um dos maiores da história do Ceará, né? Eu fiz uma provocação, rapaz, olha aí as oportunidades que estão surgindo, redireciona, entra nessa veia para poder você empreender e sair na frente no mercado, não só do Ceará, como do Nordeste, né? Acho que tem grandes oportunidades. Acho que vai ter também uma mudança grande na área pública, Crescencio. Essa crise vai impor uma grande reforma no Estado brasileiro e na gestão pública. Quem não fizer vai ter muita dificuldade também. O serviço público também precisa de inovação, o serviço público também precisa atrair novos quadros, novas lideranças. A gente precisa aprender, né, com essa crise, né? Essa crise ela não veio de graça.
Eu depois vou dizer o que eu ouvi ontem num grupo que eu estava no ACOL, que eu achei muito interessante, ao levantar um questionamento. O perfil do profissional também vai ter que mudar, né? Muitas pessoas vão ter que se readequar nas carreiras que essa nova fronteira vai exigir. Vai mudar nossos hábitos de sociedade, no campo familiar, nas relações, no nosso consumo. Nós vamos mudar muito o nosso comportamento. Já estamos mudando, né? A gente é porque não está se vendo ainda dentro desse processo e das consequências desse processo. Eu não tenho dúvida que as mudanças serão profundas. Eu quero crer no que eu ouvi ontem. Porque eu fiz uma pergunta. Será que nós, como humanos, né, com tantos avanços, com tantas transformações, não temos a capacidade de encontrar uma saída para um negócio desse? Será que nós somos impotentes a tudo isso? E uma pessoa me disse, Maia, só existe uma explicação para tudo isso. Foi Deus. Deus quer mostrar que a nossa sociedade, que o modelo de sociedade na qual nós estamos vivendo, que o modelo de desenvolvimento, o modelo social que nós estamos vivendo precisa mudar. E aí, Crescêncio, eu gostaria muito de, pela minha fé, pela minha crença, né? Até porque ele nunca se afastou, eu sou uma pessoa cristã, não sou praticante, né? Nem sou coroinha de igreja, mas tenho fé, rezo, acredito em Deus. Eu te digo uma coisa, eu acho que isso é uma mensagem dele para todos nós. Nós precisamos se repensar. Essa que é a verdade. A gente tem que se entender melhor. Não é justo a gente viver num estado, num país com tantas desigualdades, com tantas diferenças. Será que isso faz bem a nós, como humanos? Assistir dentro da casa da gente, não vamos longe, não. Nós temos hoje uma vida melhor, né? E a empregada da gente? Como é que ela vive? Como é que a gente trata? O que é que a gente ajuda essa pessoa tão útil que muitos estão vendo agora como faz falta, né? Eu aqui, a minha tem 33 anos, é da minha família, faz parte da minha vida. Quando ela chegou, nasceu o meu segundo filho, está até hoje conosco, é uma pessoa que eu tenho amor por ela, né? Mas é uma pessoa muito desigual. A maneira que eu vivo não é a mesma maneira que ela vive, apesar dela conviver, ter direito a tudo aqui dentro de casa, né? O filho dela não tem o mesmo grau e o mesmo nível que meus filhos receberam. Ela vive bem, porque eu dei uma casa a ela, aqui em Fortaleza, mas onde ela mora? Olha o local que ela mora. Como é a urbanização, como é a rotina de relacionamento e de dignidade que ela vive, mesmo tendo uma casa própria, né? Mesmo tendo o que comer, mesmo tendo um salário dentro da média que as empresas do Ceará oferecem, mesmo tendo todos os direitos assegurados. Secretário, essas pessoas não podem viver desse jeito. É verdade. Secretário, está informando aqui que dentro de 1 minuto e 20 segundos vai cortar a nossa live aqui, porque ela dura 1 hora. Eu quero aqui só para lhe agradecer realmente a aula que o senhor deu aí para a gente. Assim, é muito bom ouvir um homem, um experiente gestor público, não é? Nos dá, realmente nos conforta um pouco, né? Nesse momento de incerteza, ouvir que as nossas direções estão sendo bem lideradas, bem comandadas aí pelo secretário, pelo governador, pelo nosso prefeito, tá? E eu quero deixar aqui registrado, secretário, amanhã nós teremos um campeão olímpico aqui na live, teremos o Paulão do vôlei, foi campeão na seleção brasileira. Na terça-feira, o presidente da Embratur para discutir o turismo. Enfim, secretário, faltam aqui 30 segundos. Muito obrigado por sua gentileza, secretário. Eu quero agradecer a você, Rodrigo, a seus ouvintes, a toda a sua equipe, às pessoas que nos encaminharam algumas perguntas. Eu posso dizer a seus ouvintes que o Estado do Ceará está fazendo seu dever de casa sob a liderança do governador. Estamos todos dedicados e comprometidos com essa causa. 8 segundos. Vai cortar aqui 8 segundos. Possa sair disso o mais rápido possível. Muito obrigado, secretário. Que Deus abençoe. E a todos os seus.